Boa tarde, iniciamos mais um CMI Podcast e hoje temos o prazer de receber o vereador Avelino. Tudo bem, vereador? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá você? Como é que tá todo mundo, né? Que nós vamos colocar no ar. E já quero desejar, não um bom dia, não boa tarde, boa noite, mas que tudo esteja bem, né? O horário que você vai assistir, que quem está em casa vai assistir, vai escolher, né? Então já desejo que neste momento estejam bem, né? Então, vereador, vamos bater um papo, falar um pouco da sua vida, também chegar a falar um pouco da política, um pouquinho de cada coisa. E vamos iniciar de uma forma mais cronológica, né? Vamos começar. Seu nome é Avelino Ribeiro da Cruz, não é isso? O senhor nasceu em 72, na cidade de Coronel Fabriciano. Exatamente. Também nasceu no Hospital Nossa Senhora do Carmo? Isso, também. Antigamente o pessoal nascia lá, mas nem sempre morava em Fabriciano, né? É só o Botafora lá, que depois a gente vem para Ipatinga. Tem um fato curioso que meus pais moravam na fazenda lá em Felicina, fazenda do seu Jair Gonçalves, né? Jair Gonçalves era o dono da fazenda Prato Raso, antigo bairro Cidade Nobre, Iguaçu. O pai era vaqueiro do seu Jair e já tinha morado em Ipatinga. Nós fomos para a fazenda, eu fui gerado lá na Felicina, né? Contam a história que eu já era meio esperto, porque quando a mãe estava já com barrigão, ela teve que correr de uma vaca e passar na cerca de arame e não arranhou. Aí me contava, falava assim, você já espichou dentro da barriga para não esfregar no arame farpado, né? Já fez um alongamento ali. Então, assim, fui gerado lá, mas desde o nascimento em Ipatinga, né? Mesma rua. E na parte ali mesmo, Cidade Nobre, Iguaçu? Iguaçu, Rua Grafite, 30 anos de Rua Grafite. Fora o tempo que eu morei fora de Ipatinga, mas estando aqui quase todos os anos na mesma casa. E foram quantos irmãos? São quantos irmãos, Somos 4 irmãos de sangue e um irmão adotivo, né? Somos 5. Hoje, graças a Deus, todos vivos, mais 2 nos Estados Unidos e um aqui em Ipatinga, e a outra irmã está morando em Vai e Volta, na perto de Tarumirim. Certo, o senhor disse que seu pai era vaqueiro, é isso? Vaqueiro, pai baiano, chegou aqui em Ipatinga, antes de Ipatinga nascer praticamente, né? Ele era carvoeiro, vivia com aqueles burros de carga carregando carvão, até que por causa da Belgo Mineira ele veio parar na região, Timóteo e tudo mais. Meus avós vieram também da Bahia, a família quase toda veio, e meu pai acabou se casando com uma pessoa de Mesquita, né? Na festa de Bom Jesus do Bagre se conheceram e acabaram se casando, e o pai se estabeleceu aqui em Ipatinga. E a sua mãe era dona de casa? Dona de casa, sempre muito simples, muito humilde. A sabedoria da pessoa de casa é muito grande, né? E eu devo muito a ela e meu pai a minha formação, né? Formação humana, formação religiosa. Meu pai era eu brinco assim, um preto de cabelo bom, bigodudo, que os baianos não mesmo, certo, né? E ele tinha alguns critérios lá em casa. Só depois de ir para a missa é que se fazia alguma coisa. Domingo o pai tinha caminhão, era dia de a gente passear com a família depois da missa. E quem não fosse para a missa ficava em casa, não participava das programações. Então a gente foi educado assim. Meu pai não era de pastoral, ele ia à missa no domingo. Nós, os filhos, é que já fomos participando de grupo de jovens, essas coisas, mas aquela forma dele nos ensinar sem uma profundidade de doutrina, mas com uma profundidade de fé. Então nós fomos educados assim em casa, né? Os 5 filhos nessa linha. Hoje temos 2 evangélicos, um até pastor, o restante católico, mas vivemos em harmonia, né? Meu irmão e os meus irmãos que são evangélicos, a gente convive tranquilamente, tudo em paz, graças a Deus. E a sua infância, como é que foi então? O senhor disse aí agora aqui, um pouco. Cresci no Iguaçu, né? O básico do Iguaçu é Reino Encantado, Escola Reino Encantado, Maria Rodrigues Barnabé, João 23, sempre estudei escola pública, né? Já no 2º grau que eu consegui uma bolsa na época e fui fazer uma parte no Vale do Aço com bolsa de estudo. Só que antes de eu concluir meu curso, apareceu a oportunidade de ser missionário, e dentro da igreja houve a proposta e eu larguei escola, larguei trabalho, com a bênção dos meus pais eu fui ser missionário
lá no Pará, lá na Ilha do Marajó. Certo. E esse curso, eu dei uma pesquisada no seu perfil lá no próprio site da Câmara, Sim. foi no Senai, né? Isso, fiz 16 a 18, fiz um curso de mecânica e manutenção no Senai, antigo Centro de Formação Profissional, CFP. E, paralelamente, eu ia cursando o meu nível médio lá na Escola Técnica Vale do Aço. Também mecânica, nunca gostei de mecânica. Atuava na mecânica, mas nunca gostei da prática. Talvez eu não tenha sido apresentado a atuação da maneira. Hoje eu admiro mais do que naquela época, porque eu admiro a mecânica como uma atuação um pouco mais apurada. Eu gosto de ver programas de manutenção de carros, turbo, aquela coisa toda. Mas na época era só aquela manutenção que a empresa já destinava. Você vai ser um mecânico de manutenção industrial. Certo. Então é tudo muito pesado, as chaves, o trabalho em si. E eu preferia e desejava mais usar o intelecto. Tentar colocar essa parte. Então eu não conseguia descobrir dentro disso. E nós vivíamos um tempo, 88, 89, muito difícil para estudo na região. Eu me lembro que um pouco depois, quando eu comecei a trabalhar, o salário era equivalente à mensalidade de um curso de engenharia. Então eu nunca pude fazer. Os cursos sempre eram em outras cidades não, também, a né? Unileste tinha, mas tá. era esse valor. Né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Uzi Minas em 96, 97, aliás, já casado, trabalhei como mecânico de manutenção em Ponte Rolante. E eles queriam que eu buscasse a classificação para supervisão, mas eu tinha que pelo menos fazer o primeiro período. Eu falei com ele, ou eu como, ou eu estudo, porque o salário era compatível a mensalidade. Então são realidades difíceis. Hoje eu agradeço muito a Deus até pelas portas que fecham, porque senão em 99 eu não ia ter coragem de pedir conta da usina de novo e voltar para a missão. Mas aí eu me formei e concluí depois como técnico em mecânica industrial, mas exerci muito pouco, só no meu período de Uzi Minas, de 97 a 99. Então na década de 80 não chegou a exercer não. O senhor acabou de mencionar que a sua experiência como missionário. Sim. Esse envolvimento com a Igreja Católica começou de berço mesmo com seu pai? Sim, sim. O senhor missionou também, né? Então foi uma influência bem de família, né? Na adolescência, naturalmente, a gente busca outros rumos, né? Então eu ficava um pouco mais rebelde, mas a obrigação o pai não refrescava, nem a mãe. Então nós tínhamos que cumprir os nossos preceitos, nossas obrigações de fé, de ir para a missa e tudo mais. Porém, a partir do tempo que eu saí do Senai, 17, 18, 19 anos, aí a minha atuação ficou mais intensa. Eu conheci um movimento da igreja que chama Renovação Carismática, e nesse movimento eu tive uma experiência mais profunda de fé. Então eu queria me doar, queria vivenciar mais. Quando com 19 anos eu fui ser ministro da Eucaristia, atuava em grupo de jovens, liturgia, as catequeses, especialmente catequeses de jovens, era muito a minha linha de atuação. Então, pela atuação, quando houve uma possibilidade de montar um grupo de missões, eu me dispus com outras pessoas aqui da cidade também. Era um grupo de 12, que depois foram reduzidos para 6 pessoas, e os 6 foram para a missão. Nós pedimos conta do trabalho, pegamos o dinheiro, entramos, só que nós tínhamos um tempo mais aberto para a atuação voluntária. A legislação de lá para cá, ela endureceu demais. Então, naquele tempo, nós não tínhamos um amparo legal, por exemplo, de INSS, plano de saúde, coisas que hoje já são mais corriqueiras, naquele tempo não. Mas, em compensação, fluía mais a disponibilidade. E nós éramos disponíveis. Eu não me arrependo nunca de ter pedido conta 2 vezes de trabalho, de abrir mão, distanciamento de família. Minha família sempre me apoiou. Meu pai, assim, especialmente a segunda vez que eu fui embora, que eu pedi conta da usina com um filho de 3 meses para ir para lá, eu fui pedir, porque eu não ia se meu pai não quisesse. Quando eu fui falar com ele, ele falou assim, meu filho, quem sou eu para brigar com Deus? Vai com Deus. E o meu filho era um presente que ele esperava muito de Deus. Ele já tinha um neto do meu irmão adotivo, mas o neto de sangue foi o meu. E ele curtiu o meu filho 3 meses só. Que eu fui, quando eu voltei pro velório dele. Nossa. Então ele não o viu mais, mas foi pleno, né? Eu tive muitas experiências profundas com meu pai, por exemplo, alguns meses antes de eu voltar para lá, eu sempre brinco, debaixo da anguerana, que a gente chama de árvore de São José, um pezinho de gancho que tem na roça, um tipo de mato, um
uma arvorezinha comum aqui da região. Conversei com meu pai, pude agradecer muito o que ele fez, porque quando eu era mais jovem eu ficava, de certa forma, até com inveja dos parentes que iam para a praia. Eu não conhecia praia. Os parentes que iam para acampamento, eu via aquela coisa. E o pai sempre com as programações que a nossa limitação permitia. Ia para o Ribeirão do Boi, ia para a Lagoa do Bispo, ia para o Parque das Cachoeiras, ia para Neminha, então para as fazendas dos parentes, dos amigos. Isso era, para a gente, para uma criança, esse universo, nada disso supera, sabe? Por mais que eu quisesse conhecer praia, não conhecia. Mas aí quando chegou numa certa idade, uma pessoa próxima me disse, falou assim, seu pai está de parabéns, porque eu vejo a família toda encaminhada, ninguém rico, mas todo mundo encaminhado, bem organizado na vida, todos trabalhando, nenhum dando problema na família. E ele falou assim, quando eu saía com meu filho para os passeios, o seu pai obrigava vocês a irem para a igreja. Hoje eu vejo o amparo afetivo que vocês têm, a reciprocidade dos filhos. Então eu pude agradecer isso a meu pai. Isso me acalmou o coração. Quando eu voltei para sepultar meu pai, que morreu de atropelamento, estava montado, andando a cavalo na estrada do Belo Oriente, e o caminhão bateu nele em cima do cavalo, era a hora dele, né? O cavalo ficou e o pai foi embora. Então isso tudo marcou nossa vida e não deixou a gente ficar com aquele sentimento, né, o remorso ou o que for, porque eu não deixei pai ver meu filho, eu não deixei ele conviver. Ele conviveu enquanto a gente esteve lá, ele participou assim de perto demais da geração do meu filho. Ele vinha da roça para ver a minha esposa gestante, para saber que ia precisar de alguma coisa. Então isso é a estrutura familiar que me impulsionou a estar na igreja, me impulsiona a permanecer na igreja, me impulsionou a minha esposa a ter coragem com a criança recém-nascida embora comigo, por um nada, entre aspas, porque nós não tínhamos nenhuma promessa de nada. Tínhamos uma casa para a gente ficar e trabalho para fazer. Só que a palavra de Deus não falha, né? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e tudo mais vem por acréscimo. Isso aí aconteceu. Então fomos para lá. Depois ficamos só um ano na missão, mas quando saí da missão já tinha passado em um concurso, já tinha condição de me sustentar. Depois desse concurso fui trabalhar para a prefeitura, fui fazer serviço manual, trabalhar com artesanato. Então a vida é muito dinâmica e nunca deixei de fazer o serviço missionário. Dentro da comunidade, participando. Lá na cidade que eu morava tinha uma atuação muito intensa. Então, a primeira, foram várias viagens, isso, né? Isso. Todas foram para o Pará? Todas para o Pará. Ilha do Marajó, Ilha né? do Marajó, uma cidade chamada Salvaterra. Certo. Isso. É uma ilha gigante, né? Bem grande, né? Tem 250 mil habitantes. Então é um arquipélago, são várias ilhas. E a sua primeira experiência lá, a sua primeira viagem foi na década de 80, no final da década de 80? Não, fui em 92. 92. Fui para um retiro de 15 dias. Certo. E por quê? O senhor disse que de 12, 6, né? Isso. 6 missionários. Isso. Por que Ilha do Marajó? Por que vocês escolheram lá? Foi uma casualidade que a gente chama de providência divina, né? Porque não tinha um norte. Houve um congresso da Renovação Carismática que eu não pude ir em São Paulo, então naquele tempo trazia aquelas fitas de vídeo, né, VHS, chegava depois. Sim. E chegou no começo de 92 e o bispo de lá falava assim, se alguém quiser ser missionário e carismático pode vir que na minha prelazia tem jeito, só que venha para aguentar tranco, que aqui é difícil. E nós arriscamos, queríamos fazer um retiro, eu e um amigo de Valadares, o Renato, um irmão, né, por missionário também, hoje meu padrinho de casamento, padrinho do meu filho mais velho. Então, ele era dentista nessa época, odontólogo. Ele falou, eu pago a minha passagem e a sua. Então vamos. Então nós entramos em contato e o bispo falou, se vocês quiserem vir passar uns dias aqui, podem vir que a gente faz um retiro por discernimento vocacional e acompanhamos vocês, depois ver o que vocês querem da vida, não tem nada marcado. E fomos no acaso, né? Naquele afã, era um pregador e é um pregador muito reconhecido no mundo inteiro, na Renovação Carismática, especialmente no Brasil. E fomos, fizemos o retiro,
foi um dos dias mais sofridos da minha vida. Quando você sai de Minas para ir conhecer o norte, a alimentação é diferente, o ritmo é diferente, a fala é diferente, o ambiente é diferente. O clima, Até o mosquito muda o nome, lá chama pernilongo, a comida é diferente. Quando eu ia comer alguma coisa cheio de coentro, aquela coisa, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cupuaçu, bacuri, taperebá, açaí. Não tinha esse negócio de açaí hoje aqui, não, era outra coisa, né? Totalmente diferente. Então, tive que me adaptar. Não gostei do açaí na primeira vez, dificuldade com bacuri, aquela coisa toda, os peixes, caranguejo, camarão. E mesmo passando esses 15 dias de sofrimento, e quando começou o discernimento, o padre que nos acompanhava era italiano, Padre Máximo. Já voltou para a Itália, era um missionário aqui na diocese. Ele falou, não, vocês podem ir, nós vamos organizar para vocês irem como missionários. Aí nós ficamos assustados, meu nome estava entre para ir e não ir, que eu não tinha vontade de ir passar de novo pelo que eu passei. Mas aí no final das contas, rezando, acompanhando a gente, fazendo direcionamento espiritual, formação, acabou que meu nome ficou entre os que iriam. E eu aceitei de bom grado, a família acolheu. Eu com 21 anos então, pedi conta, parei meu curso e fui. Fui ser o mascote da turma, que era o mais novo. Quanto tempo vocês ficaram nessa Nós primeira ficamos, experiência? era para ficar um ano. Dos 6, só uma que voltou. Ficamos os 5 por mais um ano e tem gente que está mais de 25 anos lá. Continuam lá desse grupo de 6? Desse grupo de 6 tem uma que se consagrou e é freira, é religiosa lá. E o restante já está de volta, né? Tá 2 no Iguaçu, 3 no Iguaçu, não, 4 no Iguaçu e 1 em Valadares. E fizemos essa experiência, continuamos por esse tempo, isso em 92, quando foi em 93 que nós voltamos de vez para fazer essa experiência de um ano. E eu fiquei até 96, foi quando eu conheci minha esposa, comecei a namorar, noivei, e eles queriam que eu ficasse lá casado, eu não quis. Eu falei, não, eu quero ter minha vida independente, onde eu vou trabalhar e sustentar a família. Eu vim embora em 96 e voltei em 97 para casar. Isso, a sua esposa é de lá? É, Marajoara, nativa mesmo da ilha. Lá? A mais bonita de todas. E a mais sortuda também, não, ela deu, coitada, ela deu a sorte de dar o azar de me conhecer. Mas, e foi difícil convencê-la a vir para cá, para Minas? Não, ela gostou, ela esteve aqui nos visitando quando a gente namorava, não viu dificuldade, a distância sempre é ruim, especialmente para a mulher, né, ficar fora da família, mas ela aceitou bem a proposta, né, fomos, foi uma correria, o casamento foi engraçado porque eu não tinha um mês trabalhando na Uzi Minas, e já estava o casamento marcado mesmo, como né? mecânico, eu ganhava um salário mínimo e pulei para ganhar 3 ou 4, é o que salvou a lavoura, né, com salário mínimo, para poder começar a vida com a esposa vinda de fora. Então, no dia 4 de maio, a Uzi Minas me contrata, 24 de maio de 97, marcado o casamento. Aí fomos. Eu falei com a chefia, falei, não, você pode ir, já está marcado. Então, o casamento estava marcado para o sábado. E nós saímos daqui de Ipatinga. Naquela época, o avião já atrasava, tá? Não é prioridade de agora, não. Pelo visto, não mudou muito não, né? Então, nós chegamos em Belo Horizonte, saímos de noite, eu, minha irmã e uma cunhada que morava no Espírito Santo veio para poder nos acompanhar para o casamento. Então, nós chegamos em Belo Horizonte, o voo estava marcado para as 10 e atrasou e saiu meio-dia. Não existia celular nessa época. Então nós fomos no orelhão e ligamos, falamos assim, gente, eu já tinha mandado uma procuração pro meu cunhado, se não aparecer, você casava no meu lugar. Mas a lua de mel não. Não, aí eu falei, você casa pra mim aí, que não vai dar mais para pegar o navio. O navio saía às 15 de Belém. Certo. Aí, nisso, a minha noiva, né, já conversou com o prefeito, e ele tinha contratado um teco-tecozinho, monomotor, para trazer uma pessoa de Belém. Tá. Aí, como a pessoa não era para casamento, era uma outra coisa, ele pegou e falou, cara, fala com ele que se ele não chegar a tempo, o avião fica disponível para ele. Então, como atrasou esse horário, né, quando chegou em Brasília, eu consegui ligar de novo e falei, realmente não vai. Aí já está mais tranquilo. Eu falei, não preocupa não que vai ter o avião. Você não vem para o porto não, você vai direto para o Aeroclube, que era o outro aeroporto dos aviões menores. Então, descemos em Valdecães, que é o Internacional de Brasília, de Belém, e já fomos direto para o Aeroclube. Aí sai daquela nave grandona para entrar num teco-tecozinho de 4 pessoas, assim, parece que tá... Aí entramos e atravessamos, né, para Marajó. Eu brinco, porque era 4h30, mais ou menos, e o casamento marcado às 18.
O avião, quando chega na cidade, ele sobrevoa assim para chegar no campo de pouso. E até tá desativado esse campo agora. Aí eu brinco que eu passo, quando o avião passou, eu vi todo mundo, fulano, lá o noivo chegou, vamos casar. Aí... Foi o inverso, né? Que geralmente é a noiva que chega, exato, né? Exato, eu cheguei e, engraçado, já tinha 10 meses que eu estava aqui. Ver todo mundo, né? O pessoal descendo, o pessoal correu para ir para a igreja, que o convite foi colocado lá no quadro de aviso, quem quisesse ir era bem-vindo, né? E nós entramos, obrigado, João. Então, fez o circuito, aterrissamos, fomos para lá e só balancei o terno e já vesti, passei uma água na cara e não pude ver minha esposa antes, né? Minha noiva, né? Já fui ver na igreja e fomos para a igreja. Engraçado, quando chegamos lá, a tabeliã veio nos avisar que ela tinha errado o processo. Montou o processo invertido e eu ia me casar com outra mulher. Então teve que cancelar. E eu falei, que maravilha, eu vou casar nesse sufoco e quando eu chegar em Patinga eu tô demitido da Uzi Minas, porque sem o casamento do civil, mas o religioso ficou marcado. O bispo de lá é que fez o nosso casamento, tivemos uma alegria dele ter celebrado, Dom Ascona, e depois a nossa diocese tornou igreja irmã da prelazia pelo apoio, pela cooperação, por causa dessa nossa iniciativa. Então, o casamento aconteceu, tranquilo. Ele falou assim, há muito tempo eu não celebro um casamento com 2 noivos tão tranquilos. Eu falei, pois é, tem tudo para estar tranquilo, né? Quase 1 ano sem se ver, o casamento não sai do civil, e aquela correria de perder navio, mas era muito em paz. Esses momentos todos, todas essas decisões que nós tomamos, eu, minha esposa, muita paz, sabe? E isso marca muito a presença de Deus nas nossas decisões. Então, casamos, viemos para cá, ficamos um tempo, eu não me adaptei na usina, estava me tornando deprimida ali dentro, apesar da empresa me acolher muito bem. Quando eu fui pedir minhas contas para voltar para a missão, eles não queriam que eu fosse, né? Me chamaram, chefe de seção, falei, eu infelizmente agradeço muito. Eu agradeço mais de vocês terem permitido pagar o meu tempo direitinho, mesmo eu pedindo conta, vocês aceitaram me demitir, porque eu estou indo, é missão mesmo, e fui. De lá eu fiquei mais uns anos no Marajó, passei num concurso dos Correios. Essa terceira vez que você foi, né? A terceira. A primeira eu passei, depois a primeira missão e a segunda missão. E a segunda missão foi quando? Qual ano? 99, já com um filho debaixo do braço. Aí a mulher num braço e um menino do outro. Certo. E os dois foram também, lógico, né? Fomos para a missão. E eu vou chegar nessa questão do Correio também, dos Correios. E o filho, qual que é o mais velho? É o Matheus ou o Fernando? É o Matheus. É o Matheus. É o Matheus. Ah, tá. Quantos anos que ele tem? Ele está com 22, né? Que ele é de 99. E fomos, ficamos um tempo na missão, depois saímos, que eu te falei, né? Fui trabalhar, passei num concurso do IBGE como coordenador, fiquei quase 1 ano. E de lá, acabou tudo. Da meu acerto da Uzi Minas aqui, eu comprei um lote lá. Comprou um lote lá? Um lote lá, R$400. Aí ia construir. Só que eu consegui um outro emprego, peguei o lote, dei entrada e comprei um outro lote e fiz a casa. Quando eu estava me organizando para entrar dentro da casa nova, aí eu passei no concurso do Correio e só tinha vaga fora. Para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, São Caetano de Odivelas. Primeiro era para Bujaru. No Pará, falei, né? No Pará. Falei, não tem ideia de onde seja. Aí a vaga, depois fui enviado para São Caetano de Odivelas. E lá eu vivi de 2003 até 2009, já nos Correios como carteiro, certo. Atuando na comunidade, atuando ainda na parte religiosa, ajudando o que era possível. E lá o Matheus cresceu um pouco, lá o Fernando nasceu, e lá que nós descobrimos que o Fernando tinha algo diferente, mas não sabíamos do que se tratava. Ele com 9 meses eu já suspeitava, apesar de não conhecer tecnicamente, eu já suspeitava, cheguei a falar com o médico, ele parece ser autista, doutor. Eu vou chegar. O Fernando, e nasceu lá então? Nasceu em São Caetano de Odivelas. Nasceu em Belém, né? Mas a gente vivia em São Caetano de Odivelas. Foi o mesmo caso, eu só fui em Belém para ter, porque o dele foi cesárea e voltou. E o Matheus nasceu aqui? Nasceu aqui no Márcio Cunha. Certo. E a respeito do transtorno, vereador, foi com 9 meses, então, que o senhor começou a... Vamos só falar uma do Matheus aqui. Podemos, claro. A do Matheus, que o Matheus nasceu em 99 e eu trabalhava na Uzi Minas de turno. Então, uma amiga deixou o carro lá em casa para eu levar minha esposa, estava marcado para de manhã, cesariana do Matheus. No dia 26, à noite.
de julho de 99. Aí cheguei do 15 às 23, jantei, deitei para dormir. Quando foi 2 horas a bolsa estourou, minha sogra estava aí, já estava bem frio, mês de julho, coloquei no carro e fomos. Quando nós saímos eu não reparei. E o carro estava com marcador de combustível estragado. Um carro até novo, mas com um problema. Quando chegamos aqui no Cariru, na entrada do Cariru, o carro para. O combustível acabou. E a bolsa já vazando, o líquido já estava indo embora. Falei, e agora? Aí veio um Fiat Uno. Aí eu fiz sinal, ele parou. Falei, meu filho, a minha esposa está aqui para ter neném dentro do carro. Você me ajuda? Ele falou, agora. Era um trabalhador da usina também. Coloquei uma toalha, ela sentou lá no carro, minha sogra foi junto, ele levou ela para o hospital e eu fiquei no carro. Fui até o posto do Cariru, estava fechado, voltei. Quando eu voltei, que cheguei no carro, ele chegou também. Falou, eu vim te socorrer agora. Aí fui no centro, vim aqui no centro, peguei o combustível, voltei, coloquei no carro e fui. Aí cheguei lá, minha sogra contando que quando ele chegou nervoso, né? Olha, tá tendo neném. Colocaram na cadeira, a enfermeira falou assim, calma, paizinho, tá tudo certo. Aí quando entrou, ele foi me socorrer. Nunca mais vi, não sei o nome desse anjo de Deus que chegou lá, né? Oi? Se tiver aí, um abraço, meu irmão. Ó, tenta lembrar aí no dia 20, na madrugada de 26 para 27. Mandou mensagem pra gente. Já dia 27, né, de julho de 99, me socorreu. Eu acho que ele morava num daqueles residenciais ali, perto do centro comercial do Cariru. Tá. E aí o Matheus nasceu, né? E aí voltando ao Fernando já em 2003, 2004. O Fernando nasceu em 2003, 2004. 2004. 2003 meu pai faleceu, 2004 ele nasceu. E o Fernando, ele era um menino muito bonito, grandão e aparentemente sem nenhuma limitação, mas nós percebíamos que ele ficava muito bem sozinho. Não era de chorar e tudo que fizesse para ele estava bom. E aí eu percebi que aquela solidão, aparente solidão dele, não era um sinal que deixava ele triste. Ele gostava daquilo. Então eu vi um documentário numa TV educativa falando sobre autismo. Não conhecia o que era, mas falava sobre os sinais e eu via no Fernando vários aspectos daquele. Ele não me reconhecia muitas vezes quando olhava. Eu era doido que o Matheus era extremamente achegado. Minha voz, eu tinha um assovio, tem um assovio que até hoje onde ele estiver, quando eu assovio ele sabe que sou eu. Então era desse jeito, eu podia estar chegando, às vezes chegava de viagem de navio, quando eu estava chegando em casa, um pedacinho a pé, eu assoviava de longe, é o papai, ele gritava. Então eu acostumei com isso, com o Fernando eu não tinha. E aí com o Fernando, eu fui conversar com o Dr. Roberto, na época que era o pediatra que atendia aos Correios lá em Belém, e falei com ele, ele pegou e fez um teste básico, ele bateu palma, aí o Fernando olhou, falou, tá vendo, ele não é autista, o autista não interage. Eu não tinha argumento, na época eu não conhecia bem, ficou. Mas o problema foi se acentuando, todos os exames neurológicos nós cercamos, fizemos um mapeamento genético, que a gente fala também na Universidade Federal do Pará, ele não tinha síndrome, não tinha nada que desabonasse, e a parte os exames, todos, ressonância, tomografia, tudo foi feito, nada. Aí o Dr. Hesk, na época, que era o médico que acompanhava, ele falou, olha, o problema dele é tão grande que o afeta e tão pequeno que a gente não consegue identificar. Então vamos ver na terapia. Aí começou as terapias. E se ele tinha quantos anos com as terapias? Dois anos para 3. Então de 9 meses até 2 anos, 3 anos. Isso. Eu já estava morando. Você e sua esposa procurando descobrir, né? Convivendo com aquele limite sem saber do que se tratava, sem diagnóstico. Eu já tinha saído, né, da Ilha do Marajó em 2004, final de 2003. Porque eu passei de concurso do Correio, fui morar em São Caetano de Odivelas, já no litoral, né, já no continente, fora da ilha já. Ficava a 100 km de Belém e mais 80 de Rio para chegar no Marajó, a distância média. Então, ela fazia o acompanhamento com ele na fono e na psicóloga em Belém. Só que a viagem de 2 horas e meia estressava a criança. No final do ano o médico falou, não houve nenhuma evolução. Ou você muda para a capital, ou você muda para uma outra cidade. Tem uma cidade próxima, chamada Castanhal, que tinha uma estrutura muito parecida com Ipatinga. Eu tentei minha transferência no Correio e não consegui. Então eu tentei a loucura, que é tentar uma transferência de um estado para o outro. Isso aí é
coisa mais difícil, mas a providência divina agiu, né? Eu entrei em contato com os 2 diretores estaduais e graças a Deus obtive deles a autorização. E aí fui para os trâmites administrativos. Como era para tratamento médico, graças a Deus a gente conseguiu essa transferência. Eu vim para Ipatinga. Melhor aqui para mim, porque a família está. Se eu fosse para Belém, minha sogra tem casa em Belém. Mas a minha esposa ia ficar, por conta de levar Fernando para tratamento, e Matheus ia ficar um pouco desguarnecido. É uma capital, o ritmo é totalmente diferente. Aí eu preferi vir para cá. Ipatinga, apesar dos pesares, temos familiares. Às vezes algumas necessidades nossas a gente tem que ir para Belo Horizonte, que aqui não tem, como nós fizemos com o Fernando várias vezes, mas tem uma estrutura melhor. Então nós viemos, graças a Deus em 2009, fui continuar a minha missão aqui, depois de ter ido tanto tempo, Deus me quis, Ele me trouxe de volta para Ipatinga em 2009. 2009, o Fernando já estava com 5 anos, né? 5 anos e ainda não tínhamos diagnóstico. Ainda não tinha diagnóstico. Só em 2010 que saiu. 2010. Uma junta médica acompanhando e muita dificuldade ainda com o autismo aqui na região. As dificuldades que temos hoje são grandes, mas imagina isso. Isso pouco tempo atrás, 12 anos 12 anos atrás era muito maior. Né? E aí nós conseguimos o diagnóstico, começamos os tratamentos. Na época o Correio tinha uma estrutura melhor para acompanhar. Depois foi fracassando, a empresa foi deixando de dar o apoio, plano de saúde e tudo mais. Mas nesse período de 2010 eu fiz vestibular e comecei a cursar na Federal de Ouro Preto administração pública, sem pretensão política. Né? Minha pretensão era administração pública para eu poder tentar crescer na empresa que eu estava. Certo, isso foi 2000 e quanto? 2010, isso. Aí o curso estendeu um pouquinho por causa da greve, eu fui concluir em 2015 o meu curso. E fiz administração pública, gostei demais, me identifiquei muito com o curso. E em 2016 fui convencido a tentar alguma coisa na política. Né? Sempre apoiando um político ou outro, nunca estive fora, mas eu sempre tentando deixar que outros fizessem isso por mim. Aí em 2016 já com a graduação pronta e tudo mais, aí várias pessoas de dentro e fora da igreja insistindo para que eu testasse. Minha família não é de política, não é envolvida em política, então meus irmãos me chamaram e falaram: olha, nós só te pedimos uma coisa, não denegrir o nome da família, nós somos pobres, mas somos limpinhos. Né? Então eu falei, então que Deus me ajude, né? Eu estou aqui para isso. Então a família me apoiou e eu entrei para fazer a campanha. A primeira campanha foi muito tranquila, porque foi decidido no último momento, foi no mês de maio que nós decidimos. Não tinha nenhuma estrutura financeira, não tinha nenhum apadrinhamento político, não tinha nada, né? Na época quem me ajudou muito e me introduziu foi Roberto Carlos, que era vereador, e nós sempre o apoiamos por causa das atuações dele na igreja, e ele sempre estava presente mesmo. Então ele insistia e eu fugia, minha esposa não queria, e finalmente conversei com o padre, conversei com o bispo, doido querendo que eles dissessem não. Meu sonho mesmo era me casar, ter o tempo de casamento, me ordenar diácono permanente na igreja, e ali era a minha meta. Quando chegou o momento em que eu fui convidado para a diaconia, eu já estava terminando o primeiro ano de administração pública, e com muita naturalidade eu disse não vou. Porque eu sabia que o clero não pode participar da política. E eu já estava entendendo que era ali que Deus me queria. Então agradeci muito, fui convidado outras vezes. Pouco tempo o padre falou: termine esse seu mandato e entra na escola diaconal, a igreja precisa de você como diácono. Aí fui conversar com outro: não, a igreja precisa de você como político. Né? O seu testemunho familiar, profissional e tudo mais lá. E os próprios diáconos dessa turma, somos muito amigos, e eles falam: você é da nossa turma, nós te consideramos da nossa turma. Você é um diácono que faz uma atuação numa outra área. Porque o diácono ele faz parte do clero. E por doutrina, por regra da igreja, o clero não pode participar da política partidária. Né? Alguns escapam, padres, freis, mas eles têm que renunciar. Na verdade, estão indo fora. O que a igreja orienta é que nós, leigos, é que temos a obrigação
Não é nem opção, nós temos a obrigação de uma atuação política. Aquele que se consagra no clero, seja casado ou solteiro, no caso do diácono, dos padres e bispos, esses não devem atuar na política partidária. Então aquilo, eu pude dizer o não àquele convite da diaconia e disse sim aqui. Então, atuo, nunca fizemos campanha dentro de igreja. E foi sua primeira tentativa, né? Primeira tentativa, nunca fiz campanha dentro de igreja. Mas o que o bispo mesmo falou, você não precisa fazer campanha. A sua vida vai mostrar para a comunidade se você merece ou não esse voto de confiança. Nem é voto de eleição, voto de confiança. E eu analiso muito isso. Desde a primeira vez, na minha primeira candidatura, eu já fui o mais votado no meu bairro. Eu não investi nenhum centavo no meu bolso na minha campanha. Foi R$ 3.900 de doações para poder fazer a campanha, e fomos para a rua. Tive amigos assim, que a vida inteira eu não consigo retribuir ou pagar para eles. Eles não consideram que não tem pagamento, não tem mesmo gesto de amizade. Então, na política eu acabei entrando, foi uma certa surpresa, não fui eleito de cara, mas fiquei entre os 20 mais votados. 2 vereadores que entraram tiveram menos voto que eu. Mas em 2019, dia 1º de abril, eu acabei assumindo a cadeira aqui, no lugar do vereador Andrade, que era do meu partido, eu era suplente dele de mais 3. Né? Então, entrei, antes disso, fui vereador por um dia. Né? Parece até repórter do Fantástico, né? Repórter por um dia. Porque abertura do processo de cassação, se eu não me engano, do Luiz Márcio, e como a denúncia foi feita pelo presidente, que era o Jadson, e eu era suplente do Jadson também. Então, por força de lei, ele não poderia estar na sessão. Então, eu chego em casa um dia abençoado, né? Vindo do correio. E quando eu chego, eu dou de cara com um carro da Câmara. Carrão preto na porta. Eu falei, o que eu fiz dessa vez? Aí, não, só quero que você assine, que eu nem lembro quem foi. Você está sendo convocado, você vai ter que participar de uma sessão e você vai ter que ir a rigor. Eu já tinha sido diplomado. O dia de diplomação foi até interessante, porque foi um dia que o Correio não me liberou para minha diplomação. E um dia de muita chuva, era às 14 horas. A única coisa que eles fizeram de concessão para mim foi que eu pudesse fazer minha entrega de manhã. Na época a entrega era à tarde ainda. Pois eu fui pro Embaúbas, no dia da diplomação aqui. Fui pro Embaúbas e choveu copiosamente. Eu me lembro subindo aquelas ruas do bairro Embaúbas com a bolsa cheia de carta, a água batendo sem mentira nenhuma no meio da minha canela. Mas eu trabalhei feito doido, que eu tinha que meio-dia terminar e dar tempo de chegar em casa, passar uma água no cabelo ainda, tirar a água da chuva e vir para cá. E assim eu fiz. Vim para diplomação e fui diplomado. À tarde já tinha parado a chuva e, graças a Deus, me chamaram para poder ficar esse dia no lugar do Jadson. Eu vim, as fotos e tudo mais, eu brinquei muito isso nas redes sociais. Falei assim, gente, ontem vereador, ontem vereador, ontem carteiro, hoje vereador e amanhã carteiro de novo entregando. Isso foi muito divertido nas ruas, mas você não era o vereador, agora eu sou carteiro. E aí se estendeu mais um pouco, um mês ou um pouco depois, aí foi quando o Andrade renunciou. Aí eu fui convocado já para assumir quase 30 dias depois dos demais, né? O prefeito o Gustavo entrou. No dia que ele entrou, foi o dia que eu vim substituir o Jadson. Então, foi uma entrada diferente, né? Que eu voltei, entrei aqui na casa e desde então fiquei. E graças a Deus, a reeleição aconteceu em 2020. Fizemos uma campanha tranquila, sem grande ostensividade. Eu tenho alguns princípios por formação humana e por formação técnica. Eu sou totalmente contrário a um político trabalhar para comprar a sua vaga. Não estou dizendo nem financeiramente, que os seus trabalhos não devem ser visando uma reeleição. Mas reeleição precisa ser consequência. Né? Tem uma frase que diz que não busque o sucesso, busque a qualidade do seu serviço. Sucesso não deve ser meta, deve ser consequência. Então, para um político, entre outras coisas, a reeleição é um possível ato de sucesso. Então, nós tivemos 1 ano e meio de mandato, focamos em vários pontos, especialmente pelo autismo estar junto no meu cotidiano.
Então fomos trabalhando dentro disso, abrindo o leque da inclusão, e já trabalhamos a reeleição, abrindo esse leque. Então, quando fizemos as nossas campanhas, a equipe de trabalho, primeiro que nós decidimos não investir alto em campanha. Foi muito barato. Se for comparar, talvez seja o voto mais barato de um vereador eleito aqui da casa. Reeleito, né? Com certeza foi. E também tivemos doações, porque por minha parte na época até uma discussão no grupo, não, tem que investir um pouco mais, é reeleição, agora você tem que buscar. Falei, gente, eu continuo no mesmo princípio. Se a comunidade não me quiser, eu não volto para casa legislativa aqui. Eu volto ao meu trabalho, eu estou licenciado do Correio. Mas nós estamos fazendo um trabalho que a comunidade tem que desejar que eu fique. Então, nós trabalhamos com isso, obtivemos um excelente resultado, um êxito, não só pela reeleição, mas o partido, nós não tivemos nenhum recurso do partido, né? O que o partido nos ofereceu foi importante, que é o partido em condições de disputar. Nós conseguimos organizar uma chapa boa, num ambiente que na eleição anterior tínhamos 216 candidatos. Na eleição de 2020 foram 420 candidatos. Então dobrou. Tanto que você viu que as votações, o número de votação caiu vertiginosamente, né? Teve vereador em 2016 com 3 mil votos. E agora o mais votado foi Chiquinho com 2006. Então a disputa aumentou. Eu e Chiquinho foram os únicos vereadores que tivemos crescimento de voto, né? Então isso me deixou muito, muito honrado, muito grato, né? De 17º a gente subiu para 6º em votação, o Chiquinho primeiro, né? Os dois do mesmo partido. Então isso deixou a gente muito feliz na atuação. Fiz amigos na legislação anterior, né? Que a gente chega com aquela visão de fora. Fulano, vereador tal, fala mal isso, fala aquilo. E eu tive quem me orientasse, falar assim, não tem a visão de fora. Você está numa casa que agora vocês são 19 representantes do povo. Precisa conversar, precisa conviver. E isso foi muito importante. Então, toda a legislatura anterior, eu acabei fazendo amizade, respeito. Então, foram amizades que nós fizemos aqui, amizade dentro do contexto de atuação política. E hoje a gente já tem uma nova legislatura, a experiência continua muito boa. E eu vejo que o trabalho é intenso, é necessário. A cidade cobra com toda razão, porque nós temos uma estrutura aqui na Câmara invejável, né? Os vereadores de outras cidades chegam aqui e ficam de queixo caído. Não acho como eu achava, né? Porque eu estou aqui, que se joga dinheiro fora. Eu acho que podemos melhorar, mas nós temos uma estrutura que dá para atender e a gente atende. Vai haver atendimento de gabinete, vai haver atendimento de CAC, vai haver atendimento geral. Nós percebemos que é uma Câmara que participa da vida da cidade, abre as portas para as ações, seja para audiências públicas, rodas de conversa, exposições, pode ser mais, pode, a pandemia limitou muito, nós estamos conseguindo retomar, né? Mas eu vejo isso tudo muito positivo, vejo positivo a atuação parlamentar do meu mandato, do gabinete. Sou muito grato a Deus, fico imaginando assim, como é que pode, fiquei tanto tempo fora e volto para Ipatinga e tenho esse voto de confiança da comunidade dentro da Câmara. A bandeira que a gente levanta, como eu disse, desde onde nós fomos percebendo que não bastava levantar uma bandeira. Não que existe uma bandeira maior do que a outra. É o idoso, é o deficiente, é o trabalhador. Não, o vereador ele não pode ter uma bandeira que o limite. Ele tem que ter uma bandeira que o impulsione. Então, pelo contato com as famílias dos autistas, eu tenho autista em casa, eu vivo isso 24 horas por dia. Tem hora que o autista é a nossa alegria, tem hora que o autista faz você chorar muito. Seja por ele, seja por quem convive com ele, as lutas dentro de casa. Fernanda está com 17 anos, então os desafios já são bem diferentes, né, de um adolescente, e a gente lida com isso. Mas os pais de deficientes nos procuravam. Falavam assim, você fica muito batendo na tecla do autista, mas meu filho tem TDAH, meu filho tem
é dislexia, meu filho tem uma paralisia cerebral, meu filho tem uma deficiência física, ele não enxerga, ele não ouve, e aquela coisa toda. Então, dentro do mandato, nós fomos entendendo. Para a nossa reeleição, nós já mudamos o slogan do nosso trabalho. Nós começamos a trabalhar que a inclusão é para todos. A inclusão, e a gente ultrapassa o limite da deficiência, porque nós trabalhamos e acompanhamos os idosos, trabalhamos e acompanhamos todos aqueles que nós podemos ajudar, os empresários. Porque fala assim, mas essa turma precisa, porque o crescimento empresarial é um termômetro do crescimento da cidade, porque é a parte empresarial que nos traz o desenvolvimento econômico. E sem desenvolvimento econômico, ontem nós tivemos uma grande derrota para as pessoas com deficiência, especialmente o autista e outros que dependem de alguns tratamentos de plano de saúde, que o STF entendeu que alguns tratamentos que nós estávamos tentando, o plano de saúde não... Foi o STJ, se não me engano. STJ. Então, houve essa manifestação contrária, ainda é possível recorrer e tentar, mas eu vejo pouca possibilidade. Então, eu debatia, conversava com uma pessoa até da prefeitura sobre isso, eu falei, olha, já era de se esperar que esse resultado saísse. Infelizmente, porque existe um lobby muito grande nos planos de saúde, e por outro lado, o ambiente das terapias, ele é muito caro. Então nós precisamos achar um meio termo, como eu disse para essa pessoa que atua na área da saúde. Eu falei para sacudir também o poder público, porque hoje você pega uma terapeuta ocupacional, ela vai fazer uma especialização em aba, né? Ou então a psicóloga, a média de um curso desse é R$24.000. Aí quando ela sai, ela já tem o seu tempo de graduação e tudo mais, ela precisa de uma estrutura dentro de uma clínica e tudo mais, então não fica barato. E nós temos dificuldade em fazer. Agora, precisamos despertar o poder público para que isso seja propiciado dentro do atendimento público. Ou ao menos que haja possibilidade de que haja uma oferta maior, que havendo oferta, o preço cai. Enquanto a oferta for essa dificuldade toda, nós vamos colher esses frutos. O poder público ainda falha muito, eu não me refiro exclusivamente a município, né, que em Ipatinga nós temos uma atuação forte, mas também está muito aquém. Isso eu falo aqui, falei na audiência da prestação de contas sobre o autismo, eu falo lá. Nós temos que debater isso com mais seriedade. Os debates aqui no município são fracos. Existem debates, mas são fracos, né? Existem vários questionamentos, mas as proposituras são poucas. Nós temos, dentro da prefeitura existem projetos, mas de longo prazo e para curto prazo, que nós temos que fazer, como os pais falam, mas vocês vão tratar a criança até 4 anos. Quando entrar em vigor, o meu já não pode. E os adolescentes e os jovens, então, é muito mais sério. Não que o autista tenha prioridade aos demais. Nós estamos colocando porque hoje tem uns 400 alunos só na rede municipal com autismo. Então isso tem afetado e nós temos que trabalhar por parte, mas temos que avançar. Nós não podemos estagnar ou recuar. Então houve essa derrota ontem, houve. Então nós temos que pensar em métodos para poder compensar. Porque na Constituição é até uma definição um pouco vaga, quando ela diz que saúde é direito de todos. Se coloca isso na Constituição, então nós podíamos processar o Estado o dia que eu não tiver saúde. Então o texto merece uma adequação. Agora, colocar como a saúde deve ser o esforço, e aí sim, porque se for um direito de todos, aquele que adoeceu, o Estado tem culpa, e não é assim a realidade. Mas nós precisamos trabalhar a saúde, a sua possibilidade. Hoje, nós temos uma Constituição que garante a saúde pública com a cobertura plena. Então, nós não estamos conseguindo. Vamos buscar meios. Talvez o diálogo com a iniciativa privada precisa acelerar, né, ou intensificar, ou mesmo dentro do serviço público. Onde é que nós vamos achar uma saída? Porque não basta somente reclamar ou judicializar. Né? Às vezes é mais fácil, eu judicializo, o juiz chega e obriga o município a comprar da clínica, não sei o quê. Então temos que achar a saída. Já vivemos situações parecidas na saúde e soluções foram encontradas. Nós temos que achar. E quem está no poder público não pode fugir dessa responsabilidade.
Nós somos eleitos, nós somos contratados, nós passamos em concurso para isso. Se eu não quero participar desse debate, se eu não quero participar dessa construção, me desculpe que eu vou falar, pede para sair. Porque ninguém é obrigado a participar de um concurso público, ninguém é obrigado a participar de uma eleição. O ato é de liberdade. Agora, uma vez aqui, a população tem todo o direito de chegar e cobrar, seja diretamente, seja por rede social, por qualquer meio. Nós não podemos furtar, não podemos fugir dessa responsabilidade, não. Muitas vezes a pessoa, durante a campanha, aparece e pede, depois ele some. Eu, para ir numa feira hoje, eu não posso mais marcar de ir e voltar em meia hora, numa padaria, porque as pessoas param e perguntam, e eu tenho a obrigação de dar a atenção para eles. Quando eu estou com o tempo curto, se não tem meu telefone, eu passo, falo, me liga para um assessor meu. Nós aceitamos, não fomos obrigados. Então, quando a população cobra, ela tem todo o direito de fazer isso. Essa casa aqui é a casa do povo, né? Então, nós temos hoje uma conjuntura muito positiva para trabalhar, né? Aqui na Câmara, a gente tem uma equipe que está disposta. Eu tenho minhas críticas, isso é naturalmente, a gente tem, mas nós avançamos, a gente vê a prefeitura se esforçando muito, a parte de educação, parte de saúde, mas acontece que geralmente a pessoa vê um ponto negativo e isso não é só em política, não. O marido com a esposa, você pode fazer 1000 coisas certas, o dia que você vacilou, não presta. Não ouve não, viu, Lígia? Então, não, e um pai com um filho, né? Um amigo com um outro, o patrão com o empregado, isso é natural, nós precisamos ir destrinchando isso para a gente achar o lado bom. Então nós temos, no governo passado eu tive abertura para trabalhar, para discutir sobre autismo. Nesse governo as aberturas continuam e nós estamos avançando, mas cada passo que nós damos para frente nós percebemos que é muito mais tenso e muito mais intenso. Então, a gente vê o esforço do governo, nós temos visto isso dentro das escolas, contratações, uma série de pressões, mas nós temos avançado. E isso é importante, né? A nossa parceria com o governo, quando o prefeito me perguntou, você vem para a base do governo? Eu falei, vou. Como eu falei com o outro também. Eu falei, só que tem um detalhe. Nós vamos fazer um trabalho onde eu represento o povo. E o senhor tem um projeto de governo. O senhor nunca esqueça disso. Porque às vezes as pessoas têm uma dúvida e acham assim, fulano é subordinado, o presidente da Câmara manda um vereador. Não, são 19 na mesma estatura. O que o presidente da Câmara faz é um trabalho institucional, ele administra a casa, ele administra a pauta, que é o grande trunfo do presidente da Câmara é a pauta. Em qualquer Câmara. Mas os vereadores estão no mesmo nível. Então, nós trabalhamos juntos, nós não podemos ser concorrentes e nós não trabalhamos para o governo, nós trabalhamos para o povo. Isso aqui eu falei quando nós íamos nas escolas visitar, falar da Câmara Mirim, eu deixava bem claro isso com os adolescentes, com os jovens, com as crianças que a gente falava. O vereador representa o povo, ele não pode esquecer disso. Então ele atua com o governo, ele é base do governo, ok, mas ele tem que representar o povo. O trabalho fiscalizador, o trabalho legislador é para o bem do povo. Por isso se elege 19 aqui e um lá. O de lá monta a equipe dele e vai administrar. E nós vamos acompanhar a administração. Então, na época, com o prefeito, falei com ele, falou, não, tranquilo. É essa a visão. Falei, então, se é essa, pode contar comigo, porque a pretensão de vereador é que o governo dê certo. Nós não fomos colocados na Câmara para ser oposição a um governo. Não existe isso. Você não elege um opositor. Você elege um representante. O representante, se o governo começa a pisar fora da faixa, aí é a função dele, dar o grito e voltar para a faixa. Mas o nosso trabalho é para que o governo dê certo. Então, às vezes, eu não vou ser um suicida, um kamikaze de entrar num avião e na hora que não está indo para o rumo que eu quero, eu vou pular ou vamos jogar. Não. Nós queremos trabalhar. Então, tem hora que existe conflito, existe. Né? O governo fica com raiva porque não votou, o povo fica com raiva. Mas é o diálogo. Aqui é a casa da fala. Aqui é o parlamento que nós precisamos falar. Muitas vezes é difícil você manter o discurso no trabalho, na rotina, e o discurso dentro de uma tribuna.
A fala num prazo de 5 minutos, de 10 minutos, nem sempre o seu argumento consegue convencer. Então, tem coisas que nós votamos ali e nem falamos, porque a comunidade não consegue absorver a argumentação em uma conversa. Então, a gente tenta aos poucos. Quantas vezes eu já fui atacado por decisões, por votações, e depois, no tempo certo, nós vamos mostrando, olha, é aqui, aqui. Se estiver errado, também assumi o erro, né? A minha formação na área de administração pública me permite analisar e ver algumas coisas que estão erradas e que estão certas. Né? Na legislatura passada teve um projeto sobre autismo que eu votei com o prefeito nos vetos e fui muito criticado, e semanas depois, os meus assessores estão de prova, vários pais e mães foram no meu gabinete para me pedir perdão. Depois que eu lembro desse projeto. Pois é, eu fui negado resposta, eu fui criticado nas rádios de Ipatinga, de Timóteo, isso é que eu ouvi, né? Em redes sociais, e depois essas pessoas me procuraram, e teve gente que inclusive trabalhou pedindo voto para mim depois. Parece que a iniciativa teria que ter sido do executivo, não é do isso? Executivo, não daqui, né? Mas aí mesmo assim o prefeito acolheu na época, mas alguns pontos, alguns artigos não eram possível executar. E ele vetou, e na época os vereadores me acompanharam, 14. Falaram, se você vai votar, eu vou. Então, para mim, era uma situação muito difícil, não houve pressão nenhuma do governo. Eu estava, tecnicamente, assegurando aquilo que era a lei, foi aprovada, mas aquilo que não era possível, ele retirou. Então, fui atacado cruelmente e tal, mas isso faz parte da política. Eu lembro que na manhã seguinte, eu acordei e fiquei sentado na beira da cama, minha esposa falou, o que foi? Eu falei, a gente vê, mas não imagina que vai viver isso. E ela falou assim, e a sua consciência? Eu falei, está tranquila. Eu falei, então vai lavar a tua cara, levanta, porque as pessoas têm que saber disso, e não do que estão falando lá. Se você aceita. E aí eu fui lavar minha cara e fui dar meu jeito, tocar a vida, fizemos um vídeo, explicamos, tivemos uma boa repercussão. E quando essas pessoas nos procuraram para pedir perdão, meu gabinete ficou cheio de gente. Elas falaram, vocês querem que marque uma retratação pública? A gente faz. Eu falei, não. Não, porque nós já vivemos tantas coisas ruins na vida. E por mais que vocês queiram me ajudar, isso é humilhante para vocês também. Porque eu disse para eles, vocês estão sendo manipulados. A verdade não é essa. Então, a gente vivencia. Tem gente que me odeia na política sem me conhecer. Quantos e quantos pais, pessoas que a gente conversa, falam assim, pois eu tinha uma visão, me pintaram a sua imagem, falei, pois eu estou à disposição. Nunca me furtei e estou à disposição. Pode xingar, pode brigar, mas me dê o tempo de explicar. Então, se o vereador não compreende que tempo de tribuna não é o suficiente para convencer em tudo, ele acaba vivendo isso de uma forma... Eu no começo não entendia muito isso, a gastrite veio e uma série de coisas, e a médica falou, ou você se controla, ou essa gastrite te mata nesse seu trabalho, onde você está servindo aí, dentro da Câmara. Então, a gente vai avançando e crescendo, eu vejo essa evolução de trabalho como muito positiva, né? A gente está experimentando isso também com uma certa novidade, porque, como eu falei, eu nunca trabalhei de assessor, nem nada, mas... a articulação, vamos em Brasília, vamos em Belo Horizonte, trabalha por aqui, conversa. As leis aprovadas, que são muitas, né? Muitas leis estão sendo replicadas. Né? Nós temos uma lei municipal que tratamos sobre o método Billings, o método da ovulação natural, que ele foi tratado como uma das primeiras vezes no Brasil como uma atuação em saúde pública. Que até então se pensava que saúde pública, quando se fala em controle de natalidade, em planejamento familiar, são os métodos mais invasivos de DIU e medicação e tudo mais, e vasectomia e preservativo. A gente tem uma proposta com esse método para mostrar que naturalmente é possível controlar. E isso especialmente para a saúde da mulher. Porque existe um controle entre marido e esposa nos dias férteis. Então, todo mundo duvidava que isso pudesse ser colocado. E dentro da saúde pública, quem condene e demonize. Médicos, enfermeiras.
Então, a primeira cidade foi em Fortaleza, que passou, e a segunda do Brasil foi Ipatinga. Foi a primeira de Minas, né? Então, nós fizemos, e muitos outros municípios estão seguindo. Manhuaçu já copiou e também já fez. Nós queremos que copie aquilo que é bom, e nós procuramos as boas experiências e estamos tentando criar uma rede pela vida com isso, né? Tem sido nosso trabalho de mandato, a defesa da vida desde o nascimento até o seu fim. Tudo que entra aqui na Câmara em projeto, nós analisamos pela ótica da vida. Entendeu? Nós não somos contra nada que vier, desde que isso não vá de encontro à vida e à fé, né? E, consequentemente, a família, que naturalmente nós é bandeira, nós trabalhamos isso, porque assim ela não tem jeito. A sociedade que tem família estruturada é uma sociedade desestruturada. Então, o equilíbrio da sociedade, já dizia São João Paulo II, a família é a célula máter da sociedade. Para a gente entender, assim, a sociedade ela cresce de acordo com o reflexo da sua célula. Então, aquela família desestruturada, quando eu falo desestruturada, a família do jeito que está. Né? Mas não tem pai, não tem mãe. Uai, gente, o que nós temos mais é de viúvas e viúvos cuidando dos seus filhos, os pais morreram, os filhos, os irmãos cuidaram, e a família foi crescendo. Família é família. E ela precisa ter equilíbrio, precisa ter saúde física, mental, espiritual. Então nós trabalhamos. Então, dentro do nosso mandato, isso é primordial. Então nossos projetos trabalham aí. Tem uma outra coisa também que é princípio nosso. Projeto tem que ter consistência. Criar por criar, nós não fazemos. Na verdade, nós precisamos de enxugar. É verdade. Eu concordo. Nós temos um calhamaço de leis, né? O prefeito até comentou sobre isso. Eu falei com ele que quando ele quiser, o que depender de mim, eu abraço. O próprio doutor Marconi falou que a gente precisa de menos leis e mais que execute mais. Exatamente. Então, isso aí é de fato. Então, a legislação importante só que cada lei elaborada e aprovada, ela cria obrigações e direitos. O objetivo de lei é esse. Então, automaticamente, se você criou o direito para alguém, você criou determinações e obrigações para outros. Não existe lei inerte. Ela sempre vai pesar por um lado ou por outro. Então, você deu o direito de um estacionamento para um deficiente, para o idoso, para alguma coisa, que bom, maravilha. Só que você tirou o direito daquele que não tem deficiência de usar o mesmo espaço. Então, automaticamente, nós temos que alcançar esse equilíbrio. Né? Alguns municípios estão trabalhando isso, uma revisão na sua legislação, porque, primeiro, que nós nem conhecemos todas. E segundo, que a gente acaba criando coisas que são... Consolidar a legislação também. Né? Exatamente. Que é tão grande que... Aplicação. Aplicação. Então, nós podemos, tem leis que estão, se pegar a lei de 90, eu estive revendo algumas, teve uma proposta que nós chegamos para poder fazer, que ela já existe há quase 15 anos no município e não é aplicada. O pessoal não sabia que existia mais, né? Então, a gente é obrigado, às vezes um vereador, ele faz uma pequena mudança para que a lei seja reeditada, não é porque ele quer aparecer, é para tentar colocar... Ressuscitar. Exatamente. Como se tivesse, né? Colocá-la em atividade. Porque a lei está ali. E nós temos muitas leis boas e ruins. Então, se nós fizermos esse apurado aí, a gente tem a chance. Então, o legislativo, para quem deseja fazer parte, para quem quer acompanhar, precisa ser alvo de estudo. Né? Eu falo porque com a formação, quando eu entrei, que eu já estava no meio de uma pós-graduação em gestão municipal, fiz gestão pública e depois especializei na municipal. E tem grandes dificuldades, tem um gabinete com pessoas com uma formação acadêmica boa também, e mesmo assim a gente tem grandes dificuldades. Então não é uma coisa fácil, porque a gente vai elaborar as leis do município. Então, isso é muito sério. Mas eu contrato. Ok, maravilha. Então que seja, porque a lei hoje entende dessa forma, né? Mas, da minha parte, eu sempre digo com os jovens que nos procuram, os adolescentes, estude sobre o que é pertinente para isso. Seja direito, seja administração pública, seja uma contabilidade pública, mas compreenda, porque é diferente. É diferente o empresário dentro da sua empresa, bem-sucedido, onde ele dá ordem e ela é executada.
é diferente, que chega aqui não adianta dar uma ordem. O que distingue a administração pública da administração privada é isso. Dentro da administração privada, nada que está... tudo é permitido, exceto o que está proibido. Isso na administração privada. Na administração pública, não. É o princípio da legalidade. Exato. Somente o que está autorizado você pode fazer. E muitas vezes as pessoas não entendem. Por que é que você não fez isso? Porque eu não posso, não é da minha competência. As pessoas não entendem também o papel do vereador. Acham que executa, faz obras, né? Isso. E trabalha pouco, né? As pessoas, trabalha pouco, ganha muito, tem esse, né? Exatamente. Isso cria atrito, tanto pelo vereador que não conhece seu papel e acaba prometendo, que não é o seu papel, né? Quanto pela população que acaba criticando pela burocracia. O papel da burocracia é muito importante na administração pública, porque é pela burocracia que nós definimos um caminho a seguir. E um controle também. Exatamente. Seja um padrão para se fazer e para você seguir o caminho do dinheiro para saber de onde veio e para onde foi. Sem um rastro burocrático, você não consegue saber. Então, te pedem uma nota. E isso não é só no público aqui que a gente fala, não. Você vai pegar uma instituição, uma entidade. Ela também hoje já tem obrigações. Algumas têm que fazer a prestação de conta de um jeito ou de outro, tem que fazer 3 ou 4 orçamentos, aquela coisa toda. Então, isso, gente, não é criado para avacalhar a vida, não. Isso é para que nós tenhamos condições de acompanhar, e especialmente, como você disse, para prestar conta. Senão nós não sabemos de onde veio e nem para onde vai. E é muito dinheiro que rola, né, dentro disso aí. Então tem muito que avançar, tem muito que avançar. Eu sou uma pessoa que eu acho que nós temos que ter, posicionamento conservador e direita. Então eu acho que o Estado, não defendo o Estado mínimo, eu defendo o Estado ideal. O Estado tem que ter um tamanho necessário. A gente viu agora nessa pandemia o quanto que o Estado é necessário. Ele tem que fazer a sua parte. E nós pagamos impostos, nós participamos através disso aí. Sou defensor de impostos, sabedoria na cobrança, sabedoria na gestão. Foi a tese da minha pós, foi sobre impostos mesmo, a importância disso na gestão pública e no serviço à comunidade. Então, isso é importante, nós temos que debater isso. Então, às vezes, a gente vê alguns defensores da iniciativa privada criticando, eu os convido a vir conhecer. Porque não é o prefeito, ele não tomou aquela decisão porque ele quis, não. Às vezes, para ele chegar numa decisão, o caminho que já percorreu levou meses e ninguém está sabendo. Os ritos são essenciais. Você vai pegar aqui, nós tivemos agora sessões seguidas em que você tinha que votar uma lei na segunda votação e votando a primeira na outra sessão você votava a segunda de uma, a primeira de outra, que existe rito, você tem que publicar, tem que tornar público aquilo. Então, não é complicado. Se você para poder ver, você consegue entender. Mas são os mecanismos para que a sociedade possa participar. Nós estamos aqui na Câmara, por exemplo, nos 10 dias que seguem a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Importantíssimo, né? Porque a LDO ela vai definir como vai ser feito o orçamento do ano que vem. Primeiro você vota a lei com as diretrizes, que é o que está agora na mesa, aberta para propostas e emendas, discussões. São 10 dias. Isso é o rito, né, que se faz naturalmente dentro da legislação. Aí depois, daqui, contando da sessão de anteontem, os 10 dias nós vamos votar, para que seja no mínimo 10 dias, né? Aí vai votar aprovando a LDO, aí já se prepara para a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Aí vai dizer, aí vem valores. Aqui ainda fala assim valores, mas são os direcionamentos. E lá você fala aplicação. Certo. Então, X para saúde nessa área, X para educação. O que a legislação federal fala? Tantos por cento do seu orçamento para esse fim. Então, quando a gente conhece esse ritmo, a gente vê que a administração pública, primeiro, não é tão parada e também não é tão fácil. Mas é importante que a gente participe. É nessa hora que a população deveria participar, né? A LOA, por exemplo, exato. O plenário deveria ficar lotado, né? Assim, mas pouquíssima participação. Mas isso falha, não é por causa da Câmara, não é por causa da Prefeitura. Quem elaborou na Constituição usou uma inteligência muito grande.
Só que a aplicação disso, eu estava até comentando, João está cansado de ouvir eu falando sobre, nós estamos em discussão do plano diretor. Sim. O plano diretor... Que é outro projeto importantíssimo, muito, que mexe com a vida das pessoas diretamente. As duas leis maiores do município é a lei orgânica e o plano diretor. A lei orgânica é a lei municipal. Cada 10 anos, não é isso? Isso, o plano diretor ele é feito uma revisão decenal. Então, o plano diretor é onde nós vamos discutir a cidade que nós queremos. Então, é onde que deveria a sociedade estar participando. Né? A gente vê uma discussão, por exemplo, o pessoal do Cariru não quer que constrói prédio. Sim. O pessoal do Horto quis a verticalização. Nós temos encostas, nós temos escolas, nós temos áreas de lazer, hospital. Então, é debatido isso com mais intensidade nessa época. Então, nesse período, a gente pensa numa cidade para 10 anos. Então, nesses 10 anos, nós, sociedade, deveríamos pegar esse plano diretor e ter debaixo do braço para acompanhar. Nós, daqui a 2 anos, teremos uma eleição para prefeito. Se for o Gustavo ou outro, quem apresentar, porque mesmo o Gustavo, que hoje é o prefeito, for candidato à reeleição, ele tem que fazer, a lei exige, um plano de governo. Quando ele fizer esse plano de governo, ele vai expor para a comunidade. Então, nós, não só os vereadores, mas a sociedade deveria pegar esse plano de governo e fazer um checklist com o plano diretor. Espera aí, você está falando que vai fazer metrô? Mas não pode. No plano diretor não está escrito aqui. Até tá, mas é só daqui a 8 anos. Certo. Então, para o seu mandato não é possível. Mas nós não conferimos. Eu lembro que teve prefeito aí que fez bastante rotatório, o pessoal ficou chamando prefeito rotatório. Eu tinha feito a minha pós-graduação baseado no plano diretor de Ipatinga. E o plano diretor de Ipatinga estava contemplado todas as rotatórias que foram feitas. Querendo ou não, ele estava seguindo a regra. Então, existem esses planos. Então, é o local da gente colocar. Eu faço sempre em viadutos. Se você quer colocar linha de ônibus, você quer que mude, você quer que coloque. Então, é o período de fazer um sonho, mas um sonho plausível, que nós vamos tentar aplicar e definir datas. Daqui a 2 anos é preciso que já esteja licitando ou buscando recursos para fazer a encosta tal que está caindo. Pegando como gancho o plano diretor, qual que é a maior dificuldade do município hoje, do seu ponto de vista? Assim, a mobilidade. Mobilidade? Porque a gente fala tanto do trânsito de veículos automotores, aí nós pegamos também a mobilidade, a questão dos ciclistas e também os pedestres. Porque nós estamos num imbróglio onde não existe respeito adequado dos veículos com os pedestres. Aqui, se você não for esperto, não vá para a rua. E a faixa de pedestre, se você não parar, também não atravesse, não. Tem que não enfia a cara. Né? Infelizmente, com vergonha eu digo isso. Mas isso tem que ser uma ação conjunta da sociedade e governo. Né? O governo tentou, nós provamos aqui o Maio Amarelo e fomos para as campanhas, mas infelizmente, você vê que em Fabriciano hoje é muito mais respeitado, mas nos governos anteriores foram multas e mais multas. Passou no sinal amarelo, passou em cima da faixa com pedestre, é multa. Muitas vezes só quando dói no bolso, né? Exatamente. Mesmo, né? Eu não sou um grande apologista de multa, mas a educação no trânsito, ela só acontece quando há uma punição. Você pega nos Estados Unidos e vê a coisa mais linda, mas se tem um ônibus de estudante e parou... eu já vi isso, é impressionante, né? Ouse ultrapassar. Os carros atrás não nem ultrapassam, sonha, né? E são multas absurdas. São multas, sua avó pode estar na beira. Você vai esperar para visitar sua avó depois. Ninguém parou buzina, um ônibus, não. Tem não. nada disso, Parou o ônibus. Então, assim, existem coisas, Estados Unidos, lá tem padrões de ruas e tudo mais, nós temos um padrão diferente. Mas que nós precisamos debruçar, debater, porque não adianta fazer uma campanha educativa, nós não conseguimos abranger escolas, não conseguimos abranger plenamente os meios de comunicação, nós não conseguimos abranger os poderes. Eu vi o executivo fazendo, alguns do legislativo participando, mas aqui nós não fizemos. Lá no judiciário nós não vimos. Então, e por aí vai. Houve blitz, algumas coisas, mas somos muito acanhados, muito tímidos. Então temos que ser ousados nisso aí. Então, hoje, na questão do plano diretor, esse é um ponto que para mim é muito grave, né? De repente a questão do transporte público também tem que ser abordado, que é outro grande problema. Exatamente, está sucateado na cidade. Por mais respeito que eu tenho à empresa e tudo mais, aqui em Ipatinga o transporte público ninguém quer. Eu vinha de ônibus para a Câmara de vez em quando. Desde a pandemia eu parei de vir, porque o ônibus ficou limitado quando ele passava no meu bairro é meio.
Então, quando ele passa no Iguaçu, já está lotado. Então, eu tinha compromisso aqui, eu ia para o ponto, o ônibus não parava. Então, lá vai pegar o aplicativo. Então, eu tinha que pegar o aplicativo e pego em casa logo. Então, eu acabo vindo de cá, mas os meninos sabem, eu cansei de vir de ônibus. E não tem problema nenhum, embora de ônibus, para mim é muito tranquilo, meu ritmo. Esse é meu ritmo. Mas o transporte público está muito aquém. Então, nós precisamos avançar, e são muitos aspectos. Uma cidade que tem potencial, como Ipatinga tem. Muito, muito. Muito, a gente vê o vice-prefeito lá com o trabalho dele na Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e tal, tentando trabalhar, mas nós temos um quebra-cabeça grande, com muitas peças que nós temos que montar para crescer juntos. Nós temos pontos, por exemplo, aqui é fora da curva. Aqui, Ipatinga, praticamente não trabalha quem não quer. Eu digo isso porque chega um oferecimento de vaga, nós não temos pessoas para poder, isso para coisa básica. Não estou dizendo vaga específica, não, para um atendente comercial. Lá no nosso gabinete chega os pedidos, tem algum? Não tem. Então, as Minas, nós tivemos reunião de diretoria aqui na sala do presidente, e o diretor nos falou, eles estão assustados que eles vão ter que contratar talvez 2.000 ou 3.000 pessoas para 2023. Não consegue achar. Não, o Coelho Diniz no shopping teve que trazer gente de fora. 120 vagas não conseguiu preencher. O Açaí aqui então vai ter problema também, vai ter problema. Já está em seleção desde o começo do ano, para você ter uma ideia. Ainda nem abriu. Então, nós temos uma cidade com potencial diferente, mas quando chegar mais essas 2.000 ou 3.000 pessoas aqui, onde eles vão ficar? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Então, a cidade, a gente está reclamando mais pelo excesso, é pela obesidade, não é porque está raquítico, não é porque está sobrando, né? Nós não estamos em mil maravilhas. Ainda tem gente desempregada por N motivos. Talvez ele não tenha a qualificação mínima, ele não tem capacitação mínima, precisamos incluí-los também. Mas é o que nós precisamos trabalhar. Essa é a nossa realidade. Então, você falou no outro ponto importante, porque o transporte público falha, todos têm que sair de carro. Que sobrecarrega ainda mais. Se eu soubesse que eu saindo de casa, como o pessoal da Saritu já nos procurou, para fazer corredores e tal, mas fica tão difícil de você fazer um corredor em Ipatinga hoje que nós não sabemos se vai ter público. Certo. E chega nas periferias, os ônibus que passam nas partes mais distantes passam vazios. Porque nós temos um fenômeno do aplicativo que a pessoa pega e junta 3 pessoas ou 4 e faz uma lotação completa e chama o aplicativo, vai pegar na porta, em vez dele ter que andar 1 quilômetro ou 2, como tem uma pessoa que mora lá no Alto do Esperança, lá em cima passa 2 ou 3 vezes por dia. Então ele tem que vir cá para a avenida, cá embaixo. Ele falou, sem mentira nenhuma, ele falou, vereador, estou te falando, 25 minutos eu descendo sem parar para conversar. Aí, entre isso, no meio do caminho, se ele usar um aplicativo atender, ele prefere aplicativo. É mais cômodo. Muitas vezes o preço... Precisamos pesar. O transporte público é solução para toda grande cidade. Mas tem que ser pensado. E o transporte público de Ipatinga, Fabriciano Timóteo, tem que ser feito um trabalho conjunto. Nós não podemos continuar tratando cidade e Santana do Paraíso, que nós somos muito próximos. E talvez a solução para o transporte público vai ser isso. Como, já que aqui é chamada de região metropolitana, eu sempre critico isso. Não é só para ligação interurbana, né? Não. Tem que ser para outras coisas também, né? Leva o título de região metropolitana e fica aqui minha crítica, que eu já fiz isso mesmo, nós temos o título, mas não executamos. Porque quando você chega em Belo Horizonte, a região metropolitana, o preço do transporte, ele é adequado a uma região metropolitana. Se chega em outras capitais, é a mesma coisa. Por que aqui não pode ser? Então, tem que ultrapassar os limites de interesses locais, porque nós temos umas cidades irmãs aqui que uma adoece todas. Uma fica boa. Ontem o vice-prefeito falava isso. Ele falou assim, qualquer empresa que vem para a região, eu solto fogos de alegria, porque é bom para todo mundo. Todo mundo. É. E uma empresa que vai para outra região é perda para todo mundo. Para todo mundo. Né? Porque às vezes algumas pessoas ficam assim, mas você está indo tudo para Santana do Paraíso. Eu falei, gente, Santana do Paraíso somos nós, Fabriciano somos nós. A pessoa trabalha lá, mas mora aqui. Sim, e por aí vai, né? E se nós não rompermos esses limites bairristas, a gente não cresce junto. Então essa discussão que nós estamos travando até o final do ano, do plano diretor, pode definir a cidade que nós queremos. Não a vontade minha, a vontade dele, mas da maioria. A gente vai estar aberto, que vai ter decisão que vai nos desagradar.
sem dúvida. Naturalmente, né? Mas nós temos uma cidade plural, com realidades de periferias acentuadas, com realidades de grandes centros acentuados, uma cidade, um bairro, um Limoeiro ou um Betânia, não sofre o que o Cariru sofre com O Pó Pó Preto, ou outros tipos de poluição, o Iguaçu, o Vila Ipanema, porque quem está lá não sabe o fedor de gás que, por exemplo, ontem estava no Iguaçu, aqueles gases. Menos do que outros tempos, mas de vez em quando, ainda mais com esse tempo frio e mais pesado, acaba espalhando esse odor. Então, são realidades, mas em compensação o Cariru não tem dificuldade de chegar no centro ou ir para o hospital. Coisa que no Betânia, às vezes você pede um aplicativo e ele não te atende. Certo. Vereador, o senhor está no segundo mandato, seu primeiro mandato foi bem rápido, né? Sim. E qual que o que o senhor pensa sobre o seu futuro político? O que o senhor se candidataria ainda novamente, ou está cedo ainda para dizer, tem alguma pretensão, algum outro cargo eletivo, ou não, ou ainda não? Não, isso é muito Porque engraçado. A gente não está indo nem na metade desse mandato, isso. Talvez seja até... acabamos o primeiro ano, né? Mas isso é muito engraçado porque eu nunca planejei, como eu disse, atuação política, especialmente legislativo. Eu já tinha trabalhado na Ilha do Marajó uma época na Secretaria de Saúde, aprofundei em saúde pública, sou apaixonado pelo trabalho da saúde pública, muito, a administração dela, por isso que eu falo, eu aprendi na prática antes de eu ir para a faculdade, ver a burocracia, vi a importância e vi também os problemas da burocracia, mas a experiência nossa aqui, política, foi e está sendo muito positiva. Eu tenho uma interação muito grande com a minha comunidade. Então, quando eu digo comunidade, não é só bairro, não. Minha comunidade é a cidade inteira. Então, todos os cantos, os recantos que a gente chega, óbvio, tem críticas, tem elogios, isso tudo é natural. Mas no frigir dos ovos, no saldo, ainda fica positivo. Quando nós terminamos aquele primeiro mandato, na verdade, terminamos, pelo menos entramos no período eleitoral com 1 ano e meio dentro de Câmara. Isso foi muito bom quando as pessoas falam assim, você tem que renovar, você tem que voltar a ser. Aí trabalhamos pela reeleição, mas muitos já nos ameaçavam e falavam assim, só voto em você agora, votei na primeira vez e voto agora para vereador, não voto mais. A partir daqui você tem que vir para outro patamar. E eu não tinha muita argumentação. Aí um dia um padre veio falar comigo. Falou, olha, se vier de novo como vereador, não voto. Falei, ô padre, quantos anos o senhor estudou para ser padre? Ele falou, 7 anos. Fiz teologia, fiz filosofia e depois ainda fiz um curso de psicologia. Falei, que bom. E quando é que o senhor vai deixar de ser padre? Ele falou, não tem marcado isso não, fui ordenado. Falei, pois é. Eu fiz meu curso de administração pública, eu fiz minha pós-graduação também na área. Então não chegou a 7, mas 5 anos e meio, 6 anos eu fiz. E o senhor não acha que eu poderia pelo menos permanecer, fazer um trabalho por um tempo maior? Aí ele falou, você já está pegando o jeito, né? Eu falei, não padre, só estou falando com o senhor que existe máximas que muitas vezes não são tão inteligentes, você acaba desestimulando. Você virou como profissão. O profissional é aquele que deveria fazer bem feito, entendeu? Então eu posso não ser um profissional da política, mas eu me tornei, pela minha graduação, pela minha experiência, um profissional na administração pública. Então, eu não vejo problema de eu voltar a candidatar. Às vezes a gente tem a tentação de tentar trilhar pela parte particular e trabalhar na iniciativa privada, né? Como outros vereadores, nós tivemos bons vereadores aqui que não quiseram mais, porque é um ritmo puxado, a vida da gente fica totalmente invadida, né? A família, se não tiver uma boa estrutura, e muitos acabam desfazendo a família, então é puxado, não é uma coisa muito fácil, é muito melhor que você tenha seu empreendimento, a sua profissão, seu trabalho ali fora, e eu sou um cara, apesar de não parecer, sou muito tímido, sou muito na minha, né? Muita gente, eu não te conheço, gente de comunidade, gente de atuação nos bairros e na cidade, mas eu não te conheço, assim, é porque eu sou meio acanhado mesmo, mas eu ainda mantenho bem, eu não chego, eu não falo, estava no jogo do Ipatinga
O jornalista da Vanguarda chegou, entrevistou o Fernando, me entrevistou e tudo. Quando ele saiu lá na frente, depois ele voltou, o senhor que é o vereador, me falaram ali, falei, sou eu mesmo. Muito prazer, não sei o quê. Não acho que isso, não tem vergonha nenhuma, né, de ser vereador, muito pelo contrário, para mim é uma honra, mas a gente consegue vivenciar o nosso trabalho. Então, o termômetro que hoje me levaria a te dar essa resposta com mais tranquilidade é o apelo da própria comunidade. Ontem mesmo eu cheguei numa banca de revistas e o menino falou assim, olha, estou acompanhando o trabalho do senhor, está dando um orgulho para o nosso bairro. Foi lá no meu bairro. Está dando um orgulho para o nosso bairro. Falei, muito obrigado. Ele falou assim, pode contar comigo. São pessoas que a gente vê pouco e quando chega e reconhece, porque nasci e cresci ali no bairro. Uhum. Muitos, eu brinco que meu pai tinha morrido quase 15 anos e ele fez campanha para mim. Que teve gente que chegou assim aqui, é o VV, filho de seu Fernando. Não precisa falar mais nada, me dá aí. Então, isso aí deixa a gente satisfeito. E os frutos do trabalho também. O que nós temos feito dentro do mandato, a parceria com a prefeitura, a parceria com os outros colegas aqui da casa. Os problemas que nós identificamos, a solução nem sempre vem na hora, mas isso não desanima. Houve o convite, pedido para sair como deputado, ainda existe uma pressão e eu resisto, né, para deputado estadual. Né, eu acho que já está muito tarde. Quem já está em campanha, já está em campanha. Uhum. Para a gente chegar em cima da hora e começar. Tá certo que a minha campanha de vereador foi bem em cima da hora. Mas para deputado é diferente. Vereador, você tem uma circunscrição de uma cidade e que parte do seu bairro. Agora o deputado, primeiro que nós temos um estado com 853 municípios. Né? Então, para você não vai alcançar todos, você vai pegar a sua área. Nesse ponto, até sou favorável e defendo o dia que for possível mudar para voto distrital. Eu acho muito mais inteligente. Também acho. Pelo menos para deputado estadual tinha que ser distrital. Até federal mesmo. Né? Federal também. Uhum. Mas aí, dentro dessa perspectiva, eu estou aberto àquilo que é possível. Eu não digo não e procuro não dizer não para as oportunidades. Mas o meu projeto hoje é fazer um bom trabalho e se a sociedade achar que vale a pena, nós vamos trabalhar nossa reeleição. Não é foco primordial nosso, quando eu falo do meu mandato, a gente buscar a reeleição, porque às vezes a gente toma atitude que as pessoas criticam, isso não vai fazer bem para a sua reeleição, só que ela não é a nossa meta. A nossa meta é cumprir, como nós cumprimos o outro mandato, cumprir esse mandato. E fazer bem feito. Então, nós temos várias críticas, temos pessoas que nos acompanham, que param de acompanhar, e temos pessoas que vão se achegando. E é tão bonito quando chega a gente no gabinete e fala assim, aqui, eu não te conhecia, acompanhei seu trabalho, isso, e eu e minha família estamos com o senhor. Então, isso para a gente é o norte. Então, nós vamos seguindo por esse caminho. Se amanhã depois perceber que não é, nós vamos bater a cabeça numa parede. Então, hoje a necessidade é essa e nós estamos atendendo. Mas nossa meta é seguir em frente com o trabalho no serviço público. Hoje é muito mais difícil eu pensar em voltar para o Correio para ser carteiro. O senhor licenciou do Correio, né? Não, que muito pelo contrário, eu me sinto muito bem. Se eu tiver que voltar amanhã a ser carteiro, posso falar que eu vou voltar muito feliz. Só que a experiência, a formação, lá dentro da empresa, não se aproveita isso. Porque ela é feita, o escalonamento dela é por concurso. Então não existe um plano de crescimento lá dentro. Então, por esse plano não acontecer, eu não vou poder aplicar o conhecimento que eu já adquiri com esse tempo. Então é muito melhor que eu continue aqui fora fazendo esse tipo de trabalho, né? A consultoria, ou mesmo prestar serviço. Então, hoje eu acho que seguir mais um mandato, talvez seja mandato de vereador, seja a nossa meta. O que vem depois, isso aí está nas mãos de Deus. Muitas coisas são planejadas e outras não. Então, no nosso planejamento, nosso modesto planejamento, se for possível cumprir esse mandato bem feito, para que a gente possa pleitear. Agora, a reeleição cada vez é mais difícil. Porque quando você chega a ser novo, tem poucas críticas, você tem que vencer a barreira da desconfiança dos outros, mas depois
vão se acumulando situações, nós até conversamos aqui, as pessoas Sim. se lembram do que é ruim. E não, Né? não se lembra do que é bom, né? Exatamente. Se pega o governo, por exemplo, ele pode fazer 10 coisas boas. O dia que fez alguma coisa que não agradou de fato, ou não agradou por opinião de alguns, aí vai desconstruindo toda a obra que foi feita. Mas isso, quem passa pelo sufrágio público, ele está sujeito, está subordinado a isso. É Né? verdade. Estamos terminando a nossa conversa, vereador. O senhor gostaria de fazer uma consideração final, alguma palavra? Sim. Primeiro, o João tinha lembrado aqui, nós celebramos esse ano as bodas de prata, eu e minha esposa, né? 25 anos. Um beijo para a Lígia aí. Parabéns. Tá, um beijo pro vocês Fernando dois. e pro Matheus que vão acompanhar. Vou mandar um abraço pro Fernando também, Aí, ó, seguindo a Fernando, tradição do Adiel, né? Abraço, Fernando. Isso. E Fernando hoje já brigou comigo, porque falou, e se eu votar no Adiel? Eu falei assim, eu saio da Câmara e vou entregar a carta, porque tá querendo me trair com o Adiel, deixa ele. O Adiel tá querendo pegar o voto do Fernando. Esconda o título dele. Mas assim, um beijo pra Lígia pelos nossos 25 Parabéns anos. pra Né? vocês. Obrigado. E os meninos que vão me acompanhar lá, o Matheus e o Fernando. Agradecer os 1.681 votos. Né? Na primeira eleição, 1.539. Na segunda, 1.681. Né? Por um voto, que foi do seu Zé Nunes, que ele faleceu. Né? Eu mando um abraço para a família dele, que são pessoas excelentes, a família dele. Seu Zé Nunes pediu muito voto para mim, mas Zé Nunes é do Iguaçu, da Rua né? Malaquita. Agora ele mora no céu, né? Mas um pouquinho antes da eleição ele piorou com os problemas de saúde dele e veio a óbito. Eu brinco com os netos, com os filhos dele, falo assim, olha, a culpa é de seu Zé Nunes, eu nem empatei com a Mariene tem 1.682. Olha só. Não ficou do seu Zé Nunes para trás, mas ele conseguiu outros votos. Os papeizinhos que eu deixei na época da campanha na casa dele não ficou nenhum. Quem ia visitar ele, toma-te. Então, eu fico brincando, mas são 1.681 gestos de confiança, né? E eu agradeço a Deus, agradeço essas pessoas todas, meu gabinete pelo trabalho constante, porque às vezes você pensa assim, nossa, como esse vereador é inteligente, ele fez, é fruto de um trabalho em grupo, né? Para dar certo, ninguém dá certo sozinho, nós temos que trabalhar em equipe. Então, seja o gabinete, seja a sua comunidade. Existem ideias que chegam, a gente vai numa pontinha lá do bairro, lá naquele canto, lá naquele outro lado. Uma ideia que aquela pessoa que não teve estudo, mas a visão dele, te fala um negócio que te abre um horizonte, fala assim, é por aqui. E aí você vai agindo a partir dali. Então, ninguém dá certo sozinho. Você pode até dar errado sozinho. Mas certo não, a gente faz em conjunto. Então, assim, a família, o gabinete que também é uma extensão de família, todos aqueles que contam com a gente, né, o pessoal da administração municipal, o prefeito, os secretários, sabe, a atenção e o respeito aos outros vereadores aqui, só tem que agradecer também. Tem hora que a gente tem raiva, tem hora que a gente quer dar uma sacudida, mas isso é normal do ser humano. Tá? Só quem não é humano que não passa por isso. Nós somos humanos, né? E a vocês aqui da Câmara, olha só que beleza essa iniciativa de vocês aqui, os podcasts, a oportunidade das pessoas conversarem. Conhecer melhor o vereador. Conhecer melhor, né? Vereador, o senhor gostaria de deixar as suas redes sociais para contato, caso alguém queira? Sim. Nós temos o nosso Instagram, né? @AvelinoCruz. E com a Avelino Cruz chega nos demais, né? Facebook, o que for preciso. E a gente está sempre à disposição. Tem equipe que trabalha junto comigo. Nem sempre eu respondo, não sou uma pessoa de grande interlocução dentro das redes sociais, mas converso, falo e a gente está à disposição. Então, se quiserem nos procurar, e a gente pede mesmo que nos procure, que nos siga, que nos acompanhe, porque isso é importante. Porque tem gente que poderia ter um acesso maior. Essa casa é a casa do povo, né? E as redes sociais podem ser essa porta aberta. Se tem dúvida, tem necessidade, quer uma crítica, uma sugestão, a gente está à disposição, né? Tudo com respeito, com diálogo, a gente está aberto a tudo. Nem tudo a gente vai ser igual, né? De preferência, graças a Deus, nós somos seres humanos, nós somos distintos, né? Nós somos indivíduos, nós formamos grupos de indivíduos. Então, as ideias não precisam ser todas iguais,
Mas a intenção, o interesse, nós podemos unir sim, unir forças. Então as ideias são sempre bem-vindas, as sugestões são bem-vindas. Vamos trabalhar junto, né, para a gente crescer junto. Nessa simplicidade é que a gente trabalha e é assim que a gente vai crescer. A nossa cidade precisa da ajuda de todo mundo, né? Não é lavar as mãos. Eu elegi, agora ele que se vire. Não. Eu elegi, vou cobrar, mas talvez a boa ideia que você tem, ela vai ser muito bem-vinda e nós vamos trabalhá-la junto, né? Lá dentro do bairro, naquele cantinho, tem necessidade que quem está lá é que sabe. Não é porque o vereador é alheio, né? Quem está lá sabe. Então nós estamos à disposição com as nossas redes sociais e tudo mais. Tá bom, vereador, é um prazer conversar com o senhor, Igualmente, te conhecer Júlio. melhor, conhecer um pouco da sua trajetória. Rodou bastante, né? bastante. Foi ao Pará e voltou. Pneu careca já. Pneu e o barco também, né? Não só Isso, pneu. muito. E o aviãozinho ainda, né? Foram muitos quilômetros de água, graças Muito. a Deus. Então foi uma satisfação enorme. Obrigado, Muito Júlio. obrigado mesmo. Até a próxima, tá? Eu que agradeço. Um abraço Tchau. para você, para Tchau todo a mundo. todos. Tá, joia, gente? Um abraço. Até a próxima. Valeu, tchau. Tchau.